Senhor, eis aqui o teu servo. Eis aqui, papai, o ministro da sua palavra. Papai, que tu possa derramar do teu azeite. Papai, que seja feita a sua vontade neste lugar. Através, ó Pai, deste servo. Oh, papai, que seus anjos possam acampar ao redor. Possa, meu Pai, tomar este lugar, como já foi ministrado. Este lugar não é outro, senão a casa do Senhor. Que pelo Espírito Santo seja bem-vindo neste lugar. Por esta oração, papai, abençoa o pastor, o missionário Jairo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Bendito é o teu nome. Amém, irmão? Pode ficar à vontade. Pode se sentar. Eu gostaria de ler um poema que fala sobre um homem que fez uma diferença enorme em nossas vidas. Glória a Deus. Bendito é o teu nome, Deus. Nós te louvamos, nós te glorificamos pelo teu poder e pela tua graça. Amém, irmãos? O título é Um Homem Chamado Lutero. Ah, mestre Lutero, bendito o ventre que te gerou, bendito os seios que o amamentaram, bendito os mestres que o ensinaram, bendito seja Deus por ter iluminado estes passos seus. Honrastes o nome de John Wycliffe e John House, vítimas da incompreensão, pois foram vilipendiados por amor à verdade, tiveram seus nomes desonrados. Dignificastes Jerônimo Savonarola, que tal qual como John House, também morreu queimado. Lutastes para dar honra aos cristãos que pereceram na tão hedionda Inquisição. Execrado como herege, porque negaste tanta idolatria, a intercessão feita a Maria, como tantos mortos medianeiros, sofismáticos mensageiros, que intercediam a Jesus no anátema da mentira, que apagava toda a luz. Eram tantas as tradições que anulavam a dor da cruz, essa dor que fez Jesus morrer por todos os nossos pecados. A salvação voltou a ser pela graça. Retiraste o ordinário preço do indulto que cobrava para herdar no céu. Descortinaste este véu. Colocastes a Bíblia em nossas mãos para lermos e entender a salvação. Dirimiu-se o purgatório, anulou-se as penitências, como também se rebelastes contra as abusivas indulgências que impetravam aos incautos sem ter a mínima clemência. Orações para os sepulcros, ossos secos e sem vidas, mortos corpos putrefados, e saindo da escuridão para se viver pela fé, semeando a semente que converteram em novos crentes, que alegres e tão contentes adoravam a um só Deus, numa paz e em alegria. Rejeitaram a idolatria, esqueceram de Maria, sofreram com a perseguição, tão maldita Inquisição, que queimavam as pessoas e negava-lhes o perdão. E as teses de Lutero reverberaram, transcenderam, e aqueles que morreram, que a Jesus se converteram, abandonando a idolatria, se negando a prostrar e beijar ossos dos mortos, hoje descansam em paz na glória. Foram mártires da história que os papas não mataram, o Evangelho anunciaram e a Deus glorificavam. Amém, irmãos? Louve o Senhor por suas palmas, glorificado o teu nome. Eu tenho procurado sempre trazer uma mensagem, trazer um poema. E eu tinha preparado e busquei de Deus, porque nós somos apenas instrumento de Deus. Aleluia. E eu vejo nesta igreja a irmã Cida, Deus que a abençoe, a conheci há pouco,
E ela sempre com boa vontade. Eu tive uma dificuldade para chegar aqui, vários problemas que quase que não dava, eu preocupado. Até meu sobrinho Rodrigo, que vem sempre comigo, meu escudeiro, ele chegou a falar: Jaime, calma, essa ansiedade, mas é porque a gente às vezes vê que certas dificuldades nos impedem, certo? E hoje não foi diferente. De repente eu fechei os olhos e falei: Deus, eu estou nas tuas mãos, e eu quero levar a tua palavra, aquela que o Senhor colocou no meu coração. E Deus tinha colocado no meu coração assim, quando eu entrei em contato com a Cida. Eu vinha fazendo esse trabalho, ela se interessou porque eu escrevo, tenho 2 livros publicados, mas livro não é o mais importante. Deus tem colocado no meu coração o propósito dele de fazer uma transformação nas igrejas. E eu me pergunto: mas quem sou eu? Eu sou apenas, como diz o outro, um simples cidadão. Mas quando nós vemos que sempre Deus usa, como está escrito no primeiro capítulo do livro de Coríntios, da primeira epístola, que diz que Deus escolheu as coisas que não são para confundir as coisas que são. Deus escolheu as coisas loucas para confundir as coisas sábias. E eu me debrucei, venho me debruçando para trazer uma palavra, a gente chama esse termo de reverberadora. A igreja, ela sempre deparou com heresias, e eu costumo dizer que as heresias, elas são pontes traiçoeiras sobre as turbulências humanistas. Talvez você pergunte: mas o que vem a ser humanismo, ou pragmatismo, ou até mesmo o hedonismo? O que Deus colocou no meu coração para falar sobre essas heresias que têm infiltrado no meio da nossa igreja. E eu vejo essa geração de jovens, e a minha esperança, pastora, é que esses jovens, eles voltem à essência do que era o Evangelho. Esse homem que se chama Lutero, essa poesia, era um homem que, quando ele apregoou no dia 31 de outubro do século XVI, ele colocou numa igreja de Wittenberg, ele colocou as suas 95 teses, porque até então o que imperava era o romanismo, e a igreja era tipo uma cortina de ferro, não se podia fazer nada, e era tido como herege aquelas pessoas. E por que eu estou voltando a datas tão antigas como na Idade Média? Porque antes de Lutero, teve um homem que o apelido dele ele chama John Hus. John Hus, quando ele se levantou, foi um dos que se levantaram 100 anos antes de Lutero. John Hus, ele era discípulo de John Wycliffe. Por que eu estou falando? Porque nesse poema fala sobre essas pessoas. John Wycliffe, ele era um que não concordava com as tradições, com as heresias vigentes da época. E então ele foi exilado, ele foi deportado, depois teve os seus ossos queimados. E Deus sempre levanta alguém, um remanescente, para trazer uma palavra. Olha, meus amados, sempre fica à vontade. Amém? Sempre fica à vontade. Mas Deus, voltando à palavra aqui, Deus está sempre levantando pessoas desde aquela época. E de repente eu olho para mim, eu olho para vocês, esse jovem que cantou. Deus tem um desejo enorme de ver uma geração cheia do amor por Jesus Cristo, que vai a Cristo por amor. Esse homem chamado John Hus, que foi discípulo de John Wycliffe, ele também foi um que 400 anos antes de Lutero se levantou contra a doutrina da igreja vigente da época, e ele acabou sendo queimado. Eu, ao pesquisar, meus amados pastores, sobre a história dele, os meus olhos realmente encheram-se de lágrimas, porque num concílio chamado Concílio de Constança, eles agiam, os clérigos, que seriam os cardeais, eles fizeram uma reunião. Ele acreditava que a sua tese teria algum apoio, mas no entanto eles o enganaram, eles lançaram na prisão, e ele foi preso e depois levado à fogueira. E o que me entristeceu e o que me fez os meus olhos se encherem de lágrimas, meus amados, é porque nós devemos e temos que não ter isso apenas como um fato histórico. Porque esse John Hus, segundo
aqueles que são historiadores, um deles foi um que escreveu o livro Mártires da Igreja. Ele, segundo ele testificou, os algozes de John House, quando ele foi queimado numa fogueira, quando eles pegaram e queimaram John House, o fogo não queimou as suas vísceras, ainda ficaram meio que assadas e carbonizadas. Esse algoz pegou e espetou com uma estaca o coração de John House e continuou queimando aquele coração. Mas antes de John House ser morto numa fogueira queimada, ele disse que ele era tido como, se não estou enganado, entre ele era cisne, que levantaria um cisne, que seria Lutero. Amém? E ele profetizou sobre Lutero. Mas antes de Lutero ser levantado, nesse poema também eu falo sobre um monge da cidade de Florença chamado Jerônimo Savonarola. Esse homem chamado Jerônimo, ele era um monge, e ele com mais 3 também acabaram sendo queimados. São pessoas que quando a igreja, que no seu primórdio, quando a igreja começou de uma forma tremenda através dos apóstolos e dos pais da igreja, a igreja sempre nasceu, sempre sobreviveu, a igreja sempre viveu e vivenciou a sua essência através do sofrimento dos mártires da igreja. Eu me lembro aqui, logo no primeiro e segundo século, entre primeiro e segundo século, um outro homem chamado Policarpo. Policarpo, ele era um homem que ele tinha uma determinação e um amor muito grande. Então, a igreja estava sendo perseguida pelo Império de Roma. E esse homem, ele também foi queimado. Esse homem, quando eles perguntaram a ele, segundo aqueles mais românticos, chegaram diante dele e disseram: olha, por que você não renuncia? Você já está com 86 anos de idade e você passa a dizer ao imperador que você não nega a Cristo e depois você continua com sua fé. E uma das palavras mais profundas deste homem, logo no primeiro século, foi: como posso negar aquele que só tem feito bem à minha alma? É outro também que acabou sendo queimado. E daí por diante, a história procede com muitas pessoas que sofreram antes da igreja primitiva, através das garras de leões, sendo lançados na fogueira, como acontecia na época do imperador Nero, que ele atirou fogo em Roma e ainda colocou a culpa nos cristãos. Mas eis que é aí que entra o perigo, e esta nossa nação, e a igreja como um todo, eu não estou citando o nome nem deste líder, e nem daquele líder, mas eu estou falando na igreja como um todo, corre esse risco. Porque quando se levantou um imperador chamado Constantino, uns falam que ele foi benéfico para a igreja, outros falam que aquele homem era do diabo. Para mim ele foi um instrumento de Deus, porque quando ele, segundo a história, ele estava na margem, à beira de um rio, e quando ele iria para guerrear com um outro homem, um outro líder chamado Magêncio, esse homem viu, segundo ele, uma imagem de uma cruz e uma imagem dos dizeres dizendo: por esta cruz pelejai. A conclusão da história é que esse homem chamado Constantino legalizou a igreja, o cristianismo, e até então seria e foi maravilhoso, porque os cristãos pararam de ser perseguidos. Mas aí que vem a história triste, que tem muito a ver com a atual conjuntura, mesmo tendo passado quase 2000 anos. Por quê? Porque com a legalização do cristianismo, começaram a ver as heresias, as pessoas começaram a ver os conchavos, a pessoa tinha privilégios para se tornar um cristão, muitas vezes começaram a entrar as tradições, e aí é que a igreja começou a fortalecer, o romanismo começou a se tornar um império, e quando o império de Roma caiu, prevaleceu então o império da igreja. Eu não estou aqui criticando a igreja, são épocas. Mas na época que a igreja começou, Deus sempre levantava pessoas dispostas a honrar as sagradas escrituras, pessoas dispostas
dispostas a pagar até com a vida, se necessário fosse. Pessoas que tinham um desejo sincero e verdadeiro de servir e a honrar a Deus. Foi por isso que Deus levantou pessoas como os valdenses, que eram um povo que se separou para não se contaminar com as heresias, com as mentiras. E mentira por mentira, como diz o ditado, muda-se a coleira, mas o cão é o mesmo. Por que eu falei sobre humanismo? Por que eu falei sobre pragmatismo? Parece que eu estou querendo falar difícil, mas são coisas que a gente vive. Por exemplo, o pragmatismo. Quando o pragmatismo ele é benéfico, eu não vou generalizar aqui. O pragmatismo pode ser bom. E o que seria o pragmatismo, perguntam vocês? É uma filosofia que veio dos Estados Unidos que diz que os fins justificam o meio. Ou seja, não importa o meio que está sendo usado. O importante é que no fim dê tudo certo. E com esta situação, a igreja tem envolvido no pragmatismo. Eu vou dar um exemplo para os irmãos entenderem com mais propriedade o que eu desejo expor aqui. Outro dia eu estava com esse calor imenso que está fazendo. Outro dia eu vi uns jovens, eu achei bonito. Eles pegaram um copo com água e serviam água às pessoas na rua. E enquanto isso eles evangelizavam. Isso é uma forma de pragmatismo. Porque os fins estavam justificando o meio. Porque o propósito deles era evangelizar. E veio até um jovem simpático e me tratou bem e super carinhoso, me deu um copo, beba uma água, mas você pode beber a água viva. Este é o pragmatismo válido, coerente, inteligente. Porém, quando eu pego um copo com água, coloco nesse copo um rótulo, esta água veio do Rio de Jordão, essa água, Moisés um dia provou dela, e taxa um preço nessa água, aí sim o pragmatismo se torna maligno. O pragmatismo ele só é edificante quando os meios que são usados justificam os princípios ou o princípio. Essa é uma das teorias. E nós temos vivenciado a igreja arrumando normas e formas. Teve um dia que eu fui na igreja, estava uma baderna, uma bagunça. Eu pensei que era uma boate. Os jovens muito doidos, a luz piscando, parecendo aquelas músicas de bate-estaca. Hoje em dia tem boate gospel, hoje tem ringue gospel, hoje em dia tudo é válido, mas esse evangelho tem banalizado. E aí que entra uma outra palavra chamada humanismo. Porque o humanismo é o quê? É o homem como centro da atenção. E nós, hoje em dia, a igreja da atual conjuntura, é tudo para mim, a hora que eu quero, do jeito que eu quero, senão eu não vou, esquecendo que a igreja pagou com sangue, que foi queimada, que foi ferida. E no entanto, hoje, a gente só vai na igreja para conquistar, para vencer, nunca para renunciar, nunca para negar a si mesmo. Esse é o humanismo, é o eu no primeiro lugar, fazendo de Deus um velho decrépito, um velho senil, um pobre coitado, um velho como o Papai Noel. Eu queria dizer a vocês, Deus é o fogo consumidor. Amém. Nós temos que agradecer porque Ele nos escolheu. Amém? Amém? Isso é o humanismo, que também coaduna com o relativismo. E o relativismo também é que tudo pode, não tem nada a ver, que tudo é normal, eu sou de Jesus. É triste quando nós vimos certos testemunhos que tem totalmente o contrário de outros testemunhos. Aqui eu estou vendo jovens e mais jovens. Olha, jovens, recebam essa palavra. Outro dia eu uso, até aprendi com a Cida, porque eu uso mais o Facebook, eu uso mais o tal do WhatsApp, porque eu pego mensagens, às vezes transfiro por Facebook, e as minhas mensagens vão para o Facebook, a fim de alcançar almas. Eu sei
da minha razão a verdade, mas eu quero fazer da verdade a minha razão. E a verdade é Jesus Cristo crucificado. A verdade é negar-se a si mesmo, quer queira ou quer não, ainda que haja campanhas. Outro dia eu fui numa igreja, porque estava ajeitado que eu iria pregar nesta igreja, acabou que não deu certo, mas eu fiquei pensando e falei, glória a Deus, porque depois passou na igreja, crentes andando de avião, de iate. Jesus Cristo não derramou seu sangue para você andar de iate. Jesus Cristo não derramou o seu sangue para vocês terem avião particulares. Jesus Cristo derramou o seu sangue para que o evangelho fosse semeado e o inferno saqueado. Amém? Tem uma passagem, eu não vejo mais os nossos líderes pregar sobre ela. Está no livro de Mateus, no capítulo 6. Esse capítulo é maravilhoso. Começa, acho que no versículo 19, que diz: não juntai tesouros na terra, aonde mina ladrão e a traça corrói. Juntai tesouros no céu, onde não há ladrão e a traça não corrói. E o discorrer desse discurso do meu Deus no sermão da montanha, e o discurso desse nosso Deus no sermão da montanha é maravilhoso. Ele chega perto de vocês e fala: por que vocês andai tão solícitos com de comer? Olhai as aves dos céus, elas não plantam e não colhem, e no entanto Deus as alimenta. Mateus 6:25. E por que andais tão solícito com o que te vestir? Olhai os lírios do campo, eles não tecem, não fiam, e nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Mas nós esquecemos desta palavra. Nós hoje em dia estamos indo diante de Deus para saber quanto é que eu vou receber. Quando eu falei de jovens, é porque eu vejo potencial nessa juventude maravilhosa. Eu estava vendo uma história sobre dois jovens moráveis. Esses jovens, eles tinham idade sua, meu querido, uns jovens de ótima aparência. Esses jovens, então, eles sensibilizaram com o pessoal que era escravo, que não conhecia o evangelho. Então eles pegaram e falaram: como é que nós vamos lá? Eles tentaram chegar a essa fazenda para pregar o evangelho e alcançar aquelas almas, porque sabiam que essas almas estavam perecendo. Mas o dono da fazenda foi terminantemente contra. Você não vai entrar. E então ele só deu a ele uma opção para esses dois jovens: se vocês quiserem, tudo bem, vocês aceitam tornarem-se escravos, vocês vão trabalhar com a vida e você pode fazer o que quiser. E eles pegaram e tornaram-se escravos por amor ao evangelho. Eu não estou dizendo a você, jovem, Rodrigo, meu sobrinho, que vocês têm que fazer como esse jovem, mas ame esta palavra. Não deixe que muitos líderes com falácias venham ludibriar, porque existe uma multidão obstinada, obcecada para obter posses, e o evangelho tem sido esquecido, tem sido desprezado. O verdadeiro evangelho, o verdadeiro sentido da palavra de Deus. Esse homem chamado Lutero, quando ele instituiu essas 95 teses, eu costumo dizer que não é preciso ser um astrônomo para saber que o Sol é uma estrela. Não é preciso eu ser um geólogo para saber que a Terra é formada por camadas. Não é preciso de eu ser um proctologista para saber sobre o câncer, que eu sei que é uma célula que cresce regularmente. Não é preciso de eu ser, ou você ser um teólogo, um exegeta, que entende o profundo dos meandros das palavras de Deus, ou um hermeneuta, que tem o dom da capacidade da interpretação, mas o amor a Deus, o amor ao Espírito Santo, a entrega sincera faz com que mesmo nós, não sendo teólogos, nós possamos aprender um pouco mais.
E ao olhar isso, eu baseei, chamado os 5 solas. Solas vem de uma palavra que traduzindo chama somente. Era uma forma de combater as heresias da Idade Média. E é sola Escritura, solos Christus, sola gratia, sola fide e sola Deo glória. Sola Escritura é somente Escritura. Por que somente Escritura? E eu coloquei aqui, através daquilo que Deus colocou no meu coração. Sola Escritura é o seguinte: o sentido básico e primordial do conhecimento entre os homens sobre Deus manifesta-se exclusivamente por intermédio da inerrante palavra testificadas nas Sagradas Escrituras, aonde uma compilação de textos escritas por homens inspiradas pelo Espírito Santo resgata, orienta e disciplina para uma vida cheia da plenitude deste mesmo Deus. Mateus capítulo 22, não precisa dos irmãos abrir, capítulo 22, versículo 29, a palavra de Jesus diz: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Timóteo fala que toda a palavra ela é apta para corrigir, redarguir. Vamos ver se que eu gostaria que os irmãos abrissem. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 6. Louvado seja o teu nome. É bom que fique bem enfatizado, porque às vezes eu falo o versículo e são tantos versículos que a gente não os memoriza por completo, amém, irmãos? E lendo não há como refutar do que está escrito aqui. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Os irmãos que não acharam, queiram só me acompanhar, amém? Louvado seja o teu nome. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Por isso é que um dos pilares do protestantismo, sola Escritura, somente Cristo ou solis Cristo. Amém? Nós vamos passar para o segundo pilar, solis Cristo. O sentido básico e primordial da comunhão entre Deus e o homem se converge na essência, na presença e no testemunho de uma só pessoa que, mesmo sendo Deus, não priorizou a sua superlativa soberania, com o perdão da redundância, e se limitou à ínfima condição humana, aonde através dessa antropomórfica identidade ofereceu-se como induto de todo aquele que a ele se converte segundo seus preceitos. O que é antropomórfica? É porque ele era Deus, e a palavra antropomorfia é Deus encarnado no homem, um homem que é Deus ou um Deus que é homem, simplificado para os irmãos entenderem. E tem um texto aqui que ele é simples. E muita gente que busca outros santos para fazer as suas preces, eles se perdem no que está escrito. Está em 1 Timóteo, no capítulo 2, não precisa dos irmãos abrir, versículo 5, que diz o seguinte, atesta o seguinte: que não há outro mediador entre o homem e Deus que não seja senão Jesus Cristo. Eu estou trazendo aqui, depois vocês conferem, porque o sentido prático é esse. Não há outro entre o homem e Deus. Você não adianta procurar esse ou aquele. É você e Jesus para chegar a Deus. Ele é a ponte. Quando eu disse que muitas vezes as pessoas estão procurando casas, mansões, eu fico, pastor, eu fico perdido, porque no capítulo do capítulo 14 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, ele tem uma palavra. Jesus, no seu momento de maior tristeza, porque estava chegando o momento dele ir para a cruz, então ele fala com os seus discípulos e diz: não te turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também no Pai, crede em mim e crede também no Pai. Para onde eu vou há várias moradas, se não fosse desta forma eu não vos diria. Eis que eu vou para o Pai e vou preparar lugar para vós. Acredite, igreja, Jesus tem moradas verdadeiras, eternas. Louve o Senhor com suas palmas agora. Isso não é uma utopia, isso não é uma
lancha. Glória a Deus. Somente a graça, ou soli gratia. O sentido básico e primordial para a preconização soteriológica. Soteriológica quer dizer salvação, tem algo a ver com salvação. O sentido básico e primordial para a preconização soteriológica fundamenta-se exclusivamente na incomensurável misericórdia de Deus, outorgando a todo aquele que se renuncia aos princípios autossuficientes o direito de usufruir das magnificências advindas da comunhão com o próprio Deus, aonde cai por terra o humanismo, aonde cai por terra o eu. Nós estamos aqui única e exclusivamente pela graça de Deus. No livro de Romanos tem algo tremendo que fala que todos pecaram, porquanto todos estão destituídos da glória, no capítulo 6. Amém? Não há um justo sequer. Jesus, pela sua misericórdia, Deus, pela sua misericórdia, enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar. Nós nascemos já condenados. Nós estávamos marchando, foi a mesma coisa que vocês pegaram um ônibus sem freio aqui, descendo o Pirambeira abaixo. Vocês talvez não saibam que esse ônibus está sem freio. Então vocês estão indo e vocês não se precipitaram ainda. Então é como se chegasse alguém e soubesse que esse ônibus estava para precipitar, cair no precipício. Então ele entra e fala: e saiam. E é isso, é o papel nosso, porque nós estávamos mortos em nossos delitos. Amém? Mas Jesus, pela sua graça, Deus, pela sua misericórdia, se compadeceu de nós, se compadeceu das nossas vidas. Ele não precisa da gente, mas Deus nos quer porque nos ama. Amém? Soli fide, ou seja, somente a fé. O princípio básico e primordial para a consolidação de uma vida repleta da virtude de Deus é a certeza que não depende de circunstância para se evidenciar, mas se evidencia para que as circunstâncias aconteçam. A fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos. Amém? É a certeza das coisas que nós esperamos. Aliás, foi um versículo desse que fez um monge agustiniano chamado Martinho Lutero criar essas 95 teses, que fez com que esse monge rompesse com aquela ditadura, com aquele despotismo que havia até então. Porque no capítulo 1 do livro de Romanos está escrito que o justo viverá pela fé. Vamos lá em Romanos, porque é importante, eu vou abrir para vocês. Quando Lutero viu isso, foi como um flash de luz que acendesse sobre a sua mente. Ele enfatizou mais o versículo 17, mas eu gostaria de ler o 16 também. Se os irmãos não encontraram, me acompanhem, por favor. Não me envergonho do Evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu, depois o grego, pois nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Esta é a fé. A fé, como está escrito em Romanos 10:17, vem por ouvir e ouvir as sagradas escrituras, ouvir a palavra de Deus. A minha proposta é que vocês procurem cada dia e cada vez mais debruçar sobre as sagradas escrituras. Amém? Glória a Deus. Só lhe deu glória. Aleluia. Somente a glória para Deus. Infelizmente hoje nós temos visto muitos artistas gospel e o sonho deles é dar autógrafo. Nós temos visto uma igreja hoje que mais é comércio do que tudo. Hoje em dia tem se retido. Outro dia eu fiz um vídeo e coloquei uma música que não era evangélica como fundo musical. Eu não esquento muito com música. A música para mim é essa que vocês estavam cantando aqui, a que abre o coração de Deus.
A música para mim é como uma arte. Você olha um quadro, se você acha bonito, você compra. E dependendo do quadro, você não estipula valor. E a música é assim. Às vezes eu ouço uma música. Eu não fico no rádio ouvindo música secular. Infelizmente não tenho ouvido nem música cristã, a gospel. Porque hoje em dia é o tal que eu volto a dizer, o humanismo. Você vai ver, você vai bater palma, eu vou vencer. E você vai ficar chupando o dedo. Eu estou até criando uma música aqui. A realidade é essa, é o eu vou vencer, eu vou triunfar. Você não ouve mais música como que o jovem cantou, que vai valer a pena. Eu não compreendo os seus caminhos. E ele fala sobre lutas, fala sobre sobreviver, porque nós somos apenas itinerantes. Mas por que só lhe deu glória? Vamos lá, eu gostaria de ler, eu já estou terminando. O princípio primordial para a vida e todos os outros princípios é a consciência plena da soberania de Deus, a qual todas as coisas se convergem, subjugando-se à sua inquestionável supremacia. Já que eu falei de canções, para vocês entenderem que eu não estou generalizando, tem um texto, esse livro de Romanos, eu deixo um dever para vocês. Leem do primeiro capítulo ao último do livro de Romanos, para vocês entenderem sobre graça e sobre fé. E tem no capítulo 11, no versículo 33, com profunda riqueza do saber e do conhecer de Deus. Amém? Vamos lá. Eu não quero parafrasear. É um texto muito sublime para eu falar com ele distorcido, porque algumas palavras eu memorizo, mas eu prefiro ler. Amém? Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem compreendeu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja restituído? É um tal de determinar, é um tal de Deus tem que me dar. Olha, igreja, hoje em dia, eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta. Espera aí, eu não estou generalizando. O dízimo é instituição, ele transcende isso. Eu vou terminar, o tempo meu já está estourando. Mas o dízimo testifica-se o seguinte: Moisés, no capítulo 14, ele deu a Melquisedeque, que era um tipo de sacerdote. Depois, quando nós lemos nos Pentateucos, Moisés também foi um que ele oficializou, digamos assim, pelas leis do dízimo. Hoje muitos dizem, não, o dízimo é da lei. Irmão, tudo bem. Mas quando nós vemos em Mateus 23, o próprio Jesus Cristo questiona as pessoas, porque eles estavam agindo erradamente, e eles falam assim: olha, vocês fazem bem em dar o dízimo, em ofertar, em devolver o dízimo, mas vocês deveriam também fazer as outras coisas. E Hebreus no capítulo 7, também fala, os que estão aqui também dizimam, depois vocês leem lá. Eu me paro, e meu coração se para na questão do dízimo, meus amados. É como eu gostaria que fosse como aconteceu logo quando a igreja primitiva, no capítulo 4 de Atos, diz que os cristãos depositavam todas as suas posses, eles vendiam e depositavam aos pés dos apóstolos. Eu não posso depositar no pé dos apóstolos, porque eles já não existem mais. Na minha igreja tem 6 pastores. Eu, quando vou em direção ao altar, é como se eu estivesse indo em direção aos apóstolos. Porque se Deus os constituiu líderes, eles prestarão conta a Deus. O certo seria eu pegar tudo que tenho. Mas como eu não faço isso, eu sou fiel no dízimo, e o Deus me orienta no que eu devo fazer através das ofertas. Amém, igreja? Para terminar, o que diz aqui: quem lhe deu primeiro a ele, para
para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Porque eu disse que não estou generalizando. Quando eu terminar, se a pastora me permitir, e se os irmãos souberem, porque minha voz não vai ajudar muito, eu estou com defeito nas cordas vocais, eu tenho que calibrar elas. Amém? Mas eu gostaria que cantasse esse cântico. Por isso que eu disse que eu não generalizo sobre os artistas gospels. Existem muitos cantores que são fiéis, que são verdadeiros. Eu estava ouvindo um testemunho de uma cantora, esqueci o nome dela agora, aquela que tem um cabelão, Fernanda Brum. Ela dando testemunho e chorando, porque ela pegava o seu dinheiro para ajudar os refugiados. E eu achei maravilhoso isso. Mas a canção que eu queria colocar aqui não é essa. É a canção do Diante do Trono, que diz: do que dele, por ele, para ele são todas as... Amém? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória. Meus amados, louvado seja o teu nome. Nós te louvamos, Deus. Bendito é o teu nome. O tempo é escasso, não dá para prolongar mais. E eu não gosto de ultrapassar por demais o tempo. Nós somos tidos como pentecostal. A igreja quadrangular é pentecostal. Aleluia. Hoje foi criada a igreja, tem também as neopentecostais. E a história de época em época, Deus se manifesta através de rompantes que criam e germinam o avivamento. E foi assim no século XX, no início de 1900, ano de 1906 por aí, quando na rua Azusa, um homem chamado William Seymour, era também uma universidade, ele começou a orar em línguas, e daí se originou o pentecostalismo. Eles foram expulsos porque eles falavam que eles estavam endemoniados, e houve uma grande polêmica. E desse movimento do início do século XX, chamado pentecostalismo, surgiu as igrejas tais quais como Assembleia de Deus, a Image, Sempre Night Fashion, da Quadrangular. Agora, nos anos 70, surgiu a teologia, o neopentecostalismo. E, infelizmente, tem muitas coisas que o neopentecostalismo tem abarcado que não coadunam com as Sagradas Escrituras. Eu costumo dizer que eu digo que a teologia da prosperidade jamais vai anular a prosperidade da teologia. Eu não sou radical, eu creio que Deus prospera, mas quando Ele quer, amém? Amar a Deus é doar tudo o que nós temos, sem exigir dele nada em troca, e ainda assim sair insatisfeito por ter doado tão pouco. Amar a Deus é entregar primeiramente o nosso coração, de corpo e alma. E para concluir, não tomarei mais o tempo, eu gostaria de ler, porque eu comecei a ficar desgastado com tantas divergências, com tanto engano, com tantos líderes, eu não vou falar que é esse ou aquele, enriquecendo ilicitamente, campanhas fraudulentas que desviam a atenção e as pessoas dispostas a pagar preço. Hoje mesmo eu estava conversando com a minha irmã mais velha. Ela disse que tem um amigo dela que ele acabou se separando da mulher porque ele entrou numa campanha, ele deu um carro novo, deu um apartamento. Deus não é contrabandista. Deus não está de um
Se você quiser e sentir no coração de doar um carro, maravilhas. Mas faça por amor, não faça por ambição. Amém? E para concluir, eu gostaria de ler apenas esse poema. Eu estava determinado a sair da igreja. E quando eu tomei a ideia de sair da igreja, Deus falou: e se você sair? Eu vi que os apóstolos sempre na igreja prevaleceu. Lutero não queria separar da igreja. George Whitefield, no século XVIII, John Wesley também, com seu irmão Charles Wesley. A igreja anglicana estava numa apostasia terrível, estava vivendo de mal a pior. Então Deus levantou esses jovens, e esses jovens, George Whitefield, John Wesley, Charles Wesley, eles se levantaram em oração, em consagração. Eles colocaram o seu coração através de súplicas, e houve uma revolução. John Wesley revolucionou a Inglaterra no ano de 1700, nas primeiras décadas. Ele não criou, depois que ele morreu, é que se criou a igreja metodista, tem a igreja wesleyana. Eu não quero, e Deus falou: você tem que ficar. E eu queria terminar com esse poema. E os irmãos depois, fiquem de pé, que eu queria fazer uma oração, amém? O título é: eu decidi continuar sendo neopentecostal. Eu decidi que vai valer a pena sacudar-me em meio ao problema, abraçar-me a este dilema, que vai valer a pena entoar o meu cântico, mesmo que seja em forma de pranto, como o choro de Jeremias, uma voz que clama num deserto por certo, e dizer que sou apenas um trabalhador, que por amor entregou-se ao Senhor, gritar que muito mais é o seu amor do que as bênçãos que Ele pode me dar, que o ouro e toda a prata pode tornar a minha vida mais barata, que não vale a pena barganhar a minha fé por uma ambiciosa oferta de sacrifícios transformadas em dinheiro. Isto não abunda em meu celeiro, o meu tesouro está no céu. Mas seria capaz de doar todo o meu salário, não por cair num conto de vigário, mas para ajudar ao próximo, compartilhar tudo o que tenho, e não fará falta no meu orçamento, mas preciso com amor ofertar, pois eu sei que a sua essência sobe ao céu por causa da indulgência de algo que recebi sem fazer por merecer. Que maior é a riqueza deste mundo, algo abissal tão profundo que arrebatou meu coração, é saber que tive de Deus o seu perdão. Quando ligo a televisão, contemplo alguns cidadãos cheios de engano e ambição, fazendo todo tipo de extorsão, mas não extorque o meu coração, que entende que a maior razão de eles estarem a enganar é porque Deus permitiu assim. Então deixa para lá. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Para concluir o poema, vai valer a pena entender que o Evangelho é pela graça, infinita misericórdia de Deus. Eu resolvi continuar no meio dos meus. Louve o Senhor com suas palmas.